Vamos lá, pessoal, dar continuidade à nossa aula de processo inflamatório e tendinopatia. Na nossa segunda parte, nós vamos falar sobre o tendão, sobre a tendinopatia propriamente dita. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é um pouco sobre a fisiologia do tendão. O tendão é aquela estrutura que liga o músculo ao osso, que tem função de transmitir tensão. Ele transmite a força gerada pelo músculo ao osso, ou transmite o movimento, a ação que é efetiva no osso para o músculo. É uma estrutura fibrosa composta por colágeno, colágeno do tipo 1. Um tendão fisiológico é composto por colágeno do tipo 1. Seu objetivo é transmitir tensão, só que transmitir tensão de uma forma específica, de uma forma unidirecional. A força, as cargas, a tensão, quando são transmitidas pelo tendão, eles são sempre em uma única direção: músculo-osso ou osso-músculo. Nunca vai ser para o lado, nunca vai ser em diagonal, nunca vai ser de forma oblíqua. Sempre a tensão é longitudinal ao tendão. E isso é muito importante. Por quê? Se eu tenho um tendão, se eu tenho uma estrutura especializada em transmitir tensão em uma única direção, em um único sentido, é claro que todas as fibras desse tendão devem estar em um único sentido. Imagina um cabo de guerra. Quando você está fazendo aquela brincadeira de cabo de guerra, todos os participantes da brincadeira devem puxar a corda em uma única direção. É por isso que todos ficam em fila indiana. Não adianta um puxar para um lado, um puxar para o outro, um puxar para frente, um puxar para cima. Todos devem puxar na mesma direção. Então, uma das principais características de um tendão fisiológico, e é importante a gente entender isso, porque depois da tendinopatia isso muda, é que as fibras de colágeno explicadas aqui em cima estão todas dispostas em paralelo, estão todas bonitinhas, alinhadas paralelamente, uma do lado da outra, justamente para que a tensão seja transmitida de forma unidirecional. Isso é um tendão novo, fisiológico, sem lesão. O tendão ele é pouco vascularizado no centro, mas tem uma periferia, uma extremidade mais vascularizada. Tudo bem? Seguindo, aí fica bem claro aquela ideia que eu passei para vocês do tendão organizado em fibras paralelas. Observe essa imagem de cima. Essa imagem é um tendão normal, sem lesão. Cada feixezinho desse aqui é uma fibra de colágeno. Observa como todas elas estão bem arrumadas. Parece um fio novinho, que todas as fibras do fio, todas as linhas do fio estão bem posicionadas. Porém, quando o tendão se lesiona, essas fibras começam a esgarçar, começam a mudar de direção, elas vão ficando mais frágeis, olha como ele está mais aberto. Isso é um tendão patológico. Quando o tendão gera um processo inflamatório, quando é gerado um processo inflamatório no tendão, ele perde essa organização em paralelo. As fibras ficam de forma depositadas de forma aleatória. As lesões do tendão, na sua maioria, são causadas por microtraumas de repetição. É muito raro você ter uma tendinite ou uma tendinopatia aguda, uma lesão por trauma. Na maioria dos casos, essa lesão se dá por repetição, pelo uso excessivo. E isso causa alta comorbidade. Todo mundo já sabe o que é comorbidade. Mais uma vez, quem não souber, dá um Google aí, procura, identifica o que significa essa palavra comorbidade. E a lesão gera ruptura das fibras de colágeno, que futuramente serão substituídas por um tecido cicatricial. Como qualquer lesão no meu corpo, como qualquer corte ou ruptura no meu corpo, será gerado naquele local um tecido cicatricial. Imagina que eu tive um corte na pele, depois de um tempo, o corpo sozinho vai cuidar de cicatrizar aquela pele. Porém, a cicatriz não tem a mesma composição histológica do meu tecido normal. Então é importante entender que mesmo depois do tecido cicatrizado, ele não é um tecido fisiológico, ele apresenta uma cicatriz. E a gente sabe, a cicatriz que a gente tem na pele da infância, às vezes ainda está presente na nossa pele. Talvez menor, mas ainda presente. Então, uma cicatriz dura muito tempo para assumir. Isso é uma outra informação importante.
Quando a gente trata o nosso paciente com uma tendinopatia, depois que ele está sem dor, sem sintoma, com boa força, eu tenho que ter consciência que aquele tendão não está 100%, que ainda existe uma cicatriz naquele tendão. E essa cicatriz pode gerar uma nova lesão. Isso é muito importante para a gente saber quando poder dar alta para o nosso paciente que tem tendinopatia. Então existem algumas mudanças no tendão depois de um processo inflamatório. Carinha feliz, tendão fisiológico, colágeno tipo 1 em paralelo. Carinha triste é o tendão patológico, é a tendinopatia, é o colágeno tipo 3 desorganizado. Quando eu tenho ruptura do colágeno tipo 1, o meu corpo deposita um outro colágeno, que é o colágeno tipo 3, de forma completamente desorganizada. A gente costuma chamar de deposição aleatória ou deposição em fardo de feno. Fardo de feno é totalmente como se fosse uma hashtag, fibras posicionadas transversalmente umas às outras. Dá para entender? Outra coisa que existe num tendão fisiológico é a vascularização organizada. O tecido tem uma vascularização bem distribuída, maior na sua periferia, menor no seu centro. Quando acontece o processo inflamatório, a tendinopatia, pelo que a gente já falou de necessidade de trazer mais substratos para o tecido se regenerar, acontece uma coisa chamada de neovascularização, também a neoinervação. Esse tecido passa a ter novos vasos sanguíneos e novas raízes nervosas, novos focos de inervação. Quanto maior a neovascularização, maiores os sintomas. Isso é muito importante e leva a gente para um outro quadro, que é a teoria do iceberg. O que é um iceberg? É uma grande pedra de gelo, onde a gente vê na superfície apenas uma ponta, mas a gente sabe que a maior parte da sua estrutura está submersa, a gente não enxerga quando está navegando. É isso que acontece no tendão. O tendão, ele, enquanto está assintomático, ele já pode apresentar uma lesão importante. Quando o tendão passa a ser sintomático, ou seja, passa a ter dor e limitação funcional, é provável que a lesão já seja muito grande. Por que isso acontece? Porque enquanto o tendão vai se lesionando, como eu mostrei para vocês no slide anterior, é principalmente por microtrauma de repetição, o paciente vai utilizando aquele tendão de forma excessiva, vai gerando microtraumas, porém ele é mal vascularizado, né? A sua vascularização é mais na superfície, mais na periferia. Tem pouca inervação, é mais na periferia. Então o paciente não sente tanto desconforto. Por mais que ele tenha uma lesão estrutural, a dor ainda não está presente. Quando esse paciente começa a proliferar novos vasos sanguíneos e terminações nervosas, o paciente começa a relatar dor e limitação funcional, mas o estágio do tendão já está bem agravado. Eu já tenho muito colágeno do tipo 3, eu já tenho muitas fibras depositadas aleatoriamente, eu tenho um processo inflamatório grande já instalado. Então, na maioria dos pacientes, quando eles reclamam de dor, quando eles reclamam de limitação funcional, significa dizer que o tendão já vem sofrendo há muito e muito tempo. Isso é muito importante para a gente poder ter cuidado na nossa prescrição de exercícios, saber que não é porque a dor começou agora que a lesão é pequena, ao contrário, talvez a lesão seja muito grande. E mais importante, o exame de imagem, já estou me antecipando para um slide que a gente vai ter lá na frente, talvez não seja a coisa mais importante para a gente, porque eu posso ver um tendão altamente lesionado, que é assintomático, eu posso ver tendões que não são tão lesionados, que já são sintomáticos, porque já fizeram uma neovascularização, tá? Então a condição estrutural do tendão não necessariamente me determina a sintomatologia desse tendão. Seguindo, vocês observem que eu tenho falado sempre em tendinopatias. Todo mundo entende quando eu falo em tendinopatia? Patia vem de patologia, de doença, tendino de tendão. E por que eu não estou chamando de tendinite, que é o termo mais comum? Porque nós temos diferentes nomenclaturas. Nós temos nomenclaturas diferentes para cada uma dessas condições do tendão. Nós temos as tendinites e tendinoses, que são nomenclaturas para tipo do processo inflamatório. Nós temos a entesite, a paratendinite e a paratendinite com tendinose, que são nomenclaturas para localização do meu processo inflamatório. Isso aí eu não vou comentar com vocês. Eu quero que vocês pesquisem
e me tragam na aula presencial o que diferencia uma tendinite de uma tendinose, o que diferencia uma entesite de uma paratendinite para uma paratendinose. Dá uma pesquisada nisso, super simples, só o conceito para a gente discutir em sala de aula. Mas na dúvida, se eu chego ao meu paciente e eu não sei exatamente qual desses quadros ele tem, eu vou chamar de tendinopatia. É o nome geral para lesões do tendão. Então a gente convenciona chamar a dor no tendão, lesão do tendão, de tendinopatia, que é um grupo mais amplo das lesões do tendão. E aí uma pergunta, por que ocorrem tendinopatias degenerativas? Fiquem atentos que eu vou perguntar isso também em sala de aula, tá? Por que isso acontece? Ora, Felipe, o tendão não foi feito para receber carga? Ele não foi feito para transmitir tensão? Se ele foi feito para transmitir tensão, por que ele lesiona quando recebe muita tensão? Por que algumas pessoas fazem tendinopatias e outras não? A gente tem um quadro bem bacana para discutir isso. O nosso tendão foi sim feito para sofrer sobrecargas. Ele foi feito para receber tensão. Ele foi feito para ser estressado. Quando eu tenho uma resposta tecidual para essa sobrecarga, eu vou determinar se o meu tendão vai se adaptar ou vai se lesionar. Vamos pensar no músculo. Eu acho que pensando no músculo fica um pouco mais fácil. Imagina que a gente começa na academia hoje. E a gente vai para a academia e o primeiro exercício que a gente faz é cadeira extensora para fortalecer a coxa, fortalecer o quadríceps. Eu tenho algumas opções. Eu posso botar um peso bem baixo. Se eu colocar um peso, uma carga bem baixa na hora de eu fazer meu fortalecimento de quadríceps, o que vai acontecer com o meu músculo? Nada. A sobrecarga teria sido abaixo do ideal, o que não vai gerar adaptação no meu músculo. Ok. Não é isso que a gente quer. A gente quer que nosso músculo fortaleça. Então o que eu faço? Eu aumento a carga. Quando eu coloco uma sobrecarga adequada, eu gero algumas rupturas de fibras musculares, porém rupturas controladas, o que gera uma adaptação no meu músculo. Eu coloco um peso, gera uma pequena lesão no meu músculo e meu músculo vai pensar o seguinte: ora, se ele botou 5 quilos e gerou essa lesão, eu vou me recuperar capaz de carregar 6 quilos. Então eu passo a estar adaptado àquela carga. Da próxima vez, nas próximas semanas que eu fizer esse fortalecimento, em vez de usar 5 quilos de peso, eu vou ter que usar 6, 7 quilos para gerar uma nova adaptação no meu músculo. Isso é uma sobrecarga adequada que gera adaptação e permite uma nova sobrecarga na minha musculatura. Eu estou usando o músculo como exemplo, lembrem disso. Porém, se eu estou começando hoje e aí eu estou começando a fazer o meu exercício de cadeira extensora e de repente é jogado 100 quilos no meu músculo, possivelmente eu vou lesionar o meu músculo, eu vou romper a minha musculatura. Por quê? Porque eu tive uma sobrecarga inadequada, além da minha capacidade, o que deixou o meu tecido susceptível a uma lesão. Se essa sobrecarga for mantida, se eu não tirar logo essa carga, eu vou ter uma lesão. Seja por esforço repetitivo, se eu mantiver essa carga por muito tempo, seja por esforço traumático, se eu jogar uma carga muito alta e mesmo que eu não mantenha por muito tempo, se essa carga for excessivamente alta. Isso vai gerar uma lesão. Então, na verdade, o que vai determinar a lesão são dois fatores: a magnitude da carga e o tempo de permanência dessa carga. Isso vale para o tendão. Vamos olhar aqui, ó. Se eu coloco uma sobrecarga inadequada por muito tempo, olha aqui, ó, sobrecarga inadequada permanente, eu vou gerar uma lesão por esforço repetitivo. Se eu consigo intervir nesse ponto, eu consigo uma boa resposta tecidual, eu consigo tratar o meu paciente. Se eu não consigo intervir nesse ponto, eu tenho mais chance de fazer uma ruptura parcial do meu tendão, que pode gerar uma ruptura total do meu tendão, que na maioria dos casos demanda uma abordagem cirúrgica, demanda uma intervenção cirúrgica. Então, a principal causa de tendinopatia é uma sobrecarga inadequada permanente.
Quem é que tem muita tendinopatia? Está muito relacionado às lerdortes, né? Lesão por esforço repetitivo, doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Imagina uma cabeleireira, um professor, trabalha escrevendo no quadro, trabalha com secador e o braço elevado. Passa muitas horas em abdução de ombro, em rotação interna de ombro. Isso aumenta a tensão nos ligamentos do ombro, nos tendões do ombro, principalmente o tendão do supraespinhoso. Por que algumas cabeleireiras vão ter tendinopatias e outras não? Se o problema fosse apenas a profissão, eu ia dizer, muda de profissão que você está curado. Ou todas as cabeleireiras e cabeleireiros teriam tendinopatia do supraespinhoso. Mas não é verdade. O que vai depender é da capacidade desse tecido. Se eu tenho um tecido muito forte, muito estável, talvez aquela sobrecarga não seja suficiente para me lesionar. Se eu tenho um tecido muito frágil, muito fraco, aquela sobrecarga vai ser o suficiente para me lesionar. Esses profissionais passam muito tempo na mesma posição, mesmo que não carregando tanto peso assim. E isso gera uma permanência de sobrecarga, o que pode gerar lesão no meu tendão. Então, em resumo, depende do tempo de carga e da intensidade dessa carga. E a intensidade da carga varia de acordo com a minha capacidade. Eu dei o exemplo da academia, talvez 5 quilos seja o suficiente para gerar estresse e sobrecarga no meu músculo. Mas talvez no músculo de uma pessoa mais bem treinada, 5 quilos não gere nenhuma adaptação. Então, quando eu falo de tempo e de intensidade, varia de pessoa para pessoa. Etiologia das tendinopatias. Quais são as causas? Quais são, não digo causas, mas quais são os fatores de risco que aumentam o risco de tendinopatia? As causas nós já discutimos, normalmente é carga e permanência de carga, intensidade de carga e permanência de carga, mas algumas coisas aumentam o risco. Primeiro, acúmulo de gordura corporal. Quanto mais gordura, mais fragilidade eu vou ter nos meus tendões. Alterações biomecânicas no esportes ou em atividade geral. Posso dar um exemplo bem típico de pacientes que usam muito a pisada em inversão, muito varo do retropé. Quem pisa muito em varo do retropé, está pisando muito em supinação, aumenta a tensão no tendão dos fibulares, fíbula longo e fíbula curto. Então está colocando uma sobrecarga aumentada e por muito tempo em um tendão. Isso por uma alteração biomecânica. Eu preciso corrigir a alteração biomecânica para diminuir o estresse nesse tendão. Superfície de treinamentos esportivos inadequados. Eu sempre dou o exemplo de competição de tênis. Eu trabalhei algum tempo com competições de tênis e era muito claro quando a quadra do tênis, principalmente aquela quadra do saibro, aquela de barro meio laranja, está muito dura. Sempre que a quadra está muito seca, está muito dura, os atletas acabam travando mais o pé no solo, fixando mais o pé no solo, o que aumenta o risco de entorses e estressa mais o tendão. Então, a depender da superfície de treinamento, um campo de futebol esburacado, a depender da superfície de treinamento, isso pode aumentar o risco de estresse no meu tendão, já que quando eu tenho um terreno mais instável, eu preciso ativar mais a minha musculatura. Erro de treinamento esportivo, o famoso overtraining, treinar excessivamente. Mudanças no meu treinamento esportivo, observa que essas estão relacionadas mais ao esporte. Pouca flexibilidade, aí está relacionado ao nosso paciente do dia a dia. Pessoas mais encurtadas aumentam o risco de estressar esse tendão, já que um tendão pouco flexível, mais rígido, rompe mais fácil. Pensa duas estruturas. Uma estrutura bem dura, bem rígida, ela não tem maleabilidade. Você começa a dobrar, ela quebra. Já um elástico, um galho verde, quando você começa a dobrar, ele é maleável, ele dobra, mas não rompe tão facilmente. Então, um tendão mais rígido, um músculo mais encurtado, faz com que ele tenha mais lesões em seu tendão. Alterações anatômicas e de alinhamento, e como a gente já falou, alterações da força muscular. Músculo fraco aumenta o risco de tendinopatia. Vamos continuar. Quadro clínico. Quais são os sintomas? Qual o quadro clínico de uma tendinopatia? Ora, observem que são os mesmos do processo inflamatório que a gente discutiu na outra videoaula e que a gente vai discutir em sala de aula. Dor local, que aumenta no esforço específico, edema, rubor e limitação funcional. Vamos começar por essa interrogação aqui no rubor.
Nós falamos que a vascularização do tendão não é tão intensa. Então, o derramamento de sangue, que é típico do rubor no processo inflamatório, não é tão intenso. Logo, o rubor numa tendinopatia não costuma ser tão visível. Além disso, alguns tendões são mais profundos, o que não nos dão uma visão tão avermelhada do seu tendão. Tudo bem? Então isso aqui nem sempre acontece. Agora, dor local que aumenta no esforço específico, talvez seja o ponto mais importante da nossa tendinopatia. É fácil fazer teste clínico para tendinopatia. É só executar a ação do músculo. Eu quero que vocês pensem aí como seria o teste clínico para tendinopatia. Pensa o músculo e pensa como seria o teste clínico. É executar a exata ação do músculo de forma isométrica, contra a resistência do terapeuta. No dia da aula presencial, eu vou pedir que alguns de vocês me mostrem algum teste clínico para tendinopatia. Não precisa buscar na literatura, não precisa pesquisar. Pensa no músculo, pensa como esse músculo executa a sua ação, onde eu deveria colocar a resistência do terapeuta para me impor uma força contra esse músculo que nós vamos estar fazendo esse teste. Isso aqui a gente vai abordar mais na aula presencial. E limitação funcional. Se eu tenho dor ao movimento, eu prejudico a minha capacidade funcional. Como é que eu diagnostico? Como é que eu avalio uma tendinopatia? É clínico, gente. Eu não preciso de exame de imagem. O diagnóstico é primordialmente clínico. Eu posso fazer uma ressonância, posso fazer um ultrassom para classificar a lesão. Porém, a estrutura anatômica, nós já falamos disso, não determina a condição funcional. Então, o diagnóstico é principalmente clínico. Levantei algumas peculiaridades aqui, isso a gente vai discutir em sala de aula, tá? Alguns tendões, a gente não vai ter tempo para discutir todas as tendinopatias. Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que vocês entendam tendinopatia e saibam extrapolar esse conhecimento para cada tendinopatia que vocês encontrarem na prática clínica. Mas algumas são mais comuns e têm características específicas. A tendinopatia do tibial posterior, lembra o tibial posterior, um músculo que faz flexão plantar e inversão, ele está muito associado ao pé plano e à queda do navicular. Queda do navicular eu vou mostrar para vocês na prática o que é. Lembra que o navicular é um osso do arco longitudinal medial, é o osso mais central e medial do meu pé e forma o teto do arco plantar medial, do arco longitudinal medial. O tibial posterior segura o navicular. Se eu tenho uma tendinopatia do tibial posterior, esse navicular desce, empurra a minha face plantar para baixo e aumenta um pé plano. Então as alterações do pé plano estão muito associadas ao tibial posterior inflamado. E aí eu não tenho como dar uma relação de causa e consequência, tá? Eu não sei se é a tendinopatia do tibial posterior que causou um pé plano, ou se o pé plano forçou muito o tendão e causou uma tendinopatia do tibial posterior. Não temos como ter essa relação. Uma outra tendinopatia muito comum, eu já dei um exemplo para vocês, é a tendinopatia dos fibulares, muito presente nas entorses. Lembra que o fibular faz eversão, e a gente vai ver mais para frente que as principais entorses do tornozelo acontecem em inversão. Quando eu piso em inversão, eu torço o tornozelo. E aí, ó, eu posso pisar em inversão enquanto o meu fibular tenta contrair para fazer uma eversão, e isso gerar uma lesão aí aguda, não é uma lesão degenerativa por esforço repetitivo, é uma lesão realmente traumática dos meus fibulares. A tendinite calcânea, lá do meu tendão calcâneo, o famoso tendão de Aquiles, atrapalha na minha fase de impulsão da marcha, já que ele responde às tensões do meu tríceps sural, está muito associado também às fascites plantares, a gente vai ter uma aula de fascite plantar. A tendinopatia patelar, também chamada de joelho de saltador, porque está muito presente em atletas de salto. Por que em atletas de salto? Porque eles se agacham muito, ou seja, tensionam, alongam muito esse músculo, puxam muito esse tendão e depois fazem uma contração violenta. Então eles alongam e fazem uma contração muito forte. Observa que eu estou tendo cuidado de não falar do alongamento do tendão. O tendão é conjuntivo, é colágeno, não alonga. Quem alonga é o músculo, tá? É uma entesite, e aí vocês já devem saber essa altura do campeonato que é uma entesite. A tendinite da pata de ganso também é uma entesite. Vocês lembram quais são os 3 músculos que formam a pata de ganso? São 3 músculos grandes, volumosos,
e que quando eu tenho qualquer lesão no meu joelho, eles podem entrar em espasmo, aquilo que a gente discutiu do ciclo dor-espasmo-dor. Por isso que a gente chama de entesite secundária. Eu tenho uma lesão do menisco, esses três músculos entram em espasmo e geram uma inflamação nesse tendão. Quero saber quais são esses três músculos, tá? A mais famosa de todas, tendinite do supraespinhoso, a famosa tendinite do ombro, está muito associado ao impacto na região subacromial, tem uma tendência à ossificação, a esse tendão calcificar. Imagina que a gente já lesionou várias vezes o tendão, rompeu várias vezes a fibra de colágeno, o corpo vai lá e deposita cálcio nesse tendão e ele vira um osso. Isso é muito ruim, porque aumenta o risco de ruptura e gera muita dor. As epicondilites, os famosos cotovelo de tenista e de golfista, né? A epicondilite lateral é o que a gente chama de cotovelo de tenista, por causa de um golpe do tênis chamado backhand. É a inflamação do tendão dos extensores do punho. E a epicondilite de golfista é a epicondilite medial, é a inflamação dos flexores do punho. Isso é bem importante, porque apesar de ser uma lesão no cotovelo, lá no húmero, nos epicôndilos do húmero, estão relacionados aos movimentos do punho, que são flexores e extensores do punho, e muitas vezes estão relacionados às disfunções biomecânicas. Imagina o seguinte, a gente faz flexão do cotovelo usando três músculos, bíceps braquial, braquiorradial e braquial. Acontece que se o meu padrão de membro superior é em rotação interna, eu coloco o meu epicôndilo lateral mais voltado para frente. Faça você em casa. Faça uma rotação interna do membro superior. Você observa que é o seu epicôndilo lateral que vai para frente? Agora faça uma flexão do cotovelo. Acaba que nesse momento eu uso, além daqueles três músculos que eu falei, eu uso os músculos que estão no epicôndilo lateral do cotovelo para fazer a flexão. E eles não estão preparados para isso e acabam gerando um processo inflamatório. Os flexores do punho. Os flexores do punho causam muito nevralgia. Agora eu estou falando no punho propriamente dito. É uma das lesões mais comuns em digitadores, em pessoas que trabalham com trabalhos manuais, que fazem trabalhos manuais, que fazem a famosa síndrome do túnel do carpo. Os tendões que passam pelo nosso punho passam por pequenos túneis chamados de túnel do carpo. Ora, imagina um tendão passando com um vaso sanguíneo e com um nervo pelo mesmo canal. Se esse tendão inflama, lembra que ele faz edema? Ele aumenta o volume, ele aperta as estruturas que estão em volta, aperta o nervo mediano e causam as nevralgias. E o último que eu quero mostrar para vocês é a do abdutor e do extensor do polegar, que tem um nome bem diferente, acho que vocês já devem ter ouvido, que é a tenossinovite de Kervane. Se escreve Kervane, Q-U-E, Kervane. É uma tendinopatia relacionada ao trabalho. Agora imagina, a gente usa muito o polegar no nosso dia a dia. Então, cada vez que a gente usa o nosso polegar, a gente está gerando tensão nesse tendão. Por isso que ela é difícil de ser tratada. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? As atenções principais que a gente tem que ter num tendão para uma tendinopatia, educar o nosso paciente, ter repouso relativo, exercícios e carga controlada e prevenir o processo inflamatório. Vamos lá. Primeiro, educação. O meu paciente tem que entender o que está acontecendo com ele para que ele não extrapole a carga sobre o tendão. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é ser educado, explicar para ele o que é que está acontecendo, o que é que ele tem nesse tendão. Isso é importante porque em quase todas as lesões que a gente for estudar esse semestre, a educação, a orientação ao paciente é um ponto muito importante. Segundo, repouso relativo. Isso é muito importante. Observa que no segundo tópico eu tenho repouso relativo e no terceiro eu tenho um exercício. Poxa, eu tenho que repousar ou eu tenho que fazer exercício? Os dois. O repouso relativo significa não use esse tendão mais do que você precisaria. Tenha calma. Está em casa, não está fazendo atividade? Pode usar uma órtese de repouso. Esse tendão precisa descansar. Porém, na fisioterapia, ele precisa de exercícios com carga controlada. Por quê? Se o meu músculo estiver muito fraco, eu pioro o meu quadro de tendinopatia. E ainda tem um detalhe muito importante. Existe um tipo de exercício que melhora o alinhamento do nosso tendão. Lembra que a gente falou do alinhamento das fibras de colágeno? Tem um tipo específico de exercício que melhora o alinhamento do nosso tendão. Então eu preciso repousar o que eu puder,
porém manter a minha atividade, fazer algum exercício nesse tendão para que ele não fique extremamente fragilizado. Mas o mais importante, gente, é prevenir, evitar que aconteça uma tendinopatia. Se acontecer a tendinopatia, lembra que ela causa alta comorbidade, ela cronifica muito rápido, e isso é muito ruim para o nosso paciente. Aí entramos nas nossas abordagens terapêuticas, que vocês vão trazer para mim na aula teórica, então é isso que vocês vão discutir com a gente, comigo, na aula teórica. Aqui terminamos a nossa primeira aula online, a segunda parte da nossa aula online. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado, tenha escutado até o final, para que a gente possa render melhor na nossa aula teórica. Tudo bem? Um abraço e até a próxima.